Olá, tudo bem? Eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje eu vou comentar esta questão aqui sobre sujeito e predicado. Uma questão bem interessante e eu vou mostrar para você qual a melhor forma de resolver. Algumas pessoas ficaram em dúvida em relação à opção correta dessa questão e nós vamos aproveitar, obviamente, e fazer uma revisão desse assunto tão importante. Então, o comando dessa questão diz exatamente assim, olha só. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, ou seja, a banca aqui ela só está definindo para você o que é sujeito. E ela continua falando assim, olha, predicado é o que se declara do sujeito. Então ela define esses dois termos essenciais da oração, mas até esse momento ainda não existe um comando aqui dessa questão. O comando, ou seja, aquilo que você deve procurar, aparece a partir desta parte aqui, ó. Diante desses conceitos apresentados, qual alternativa a seguir possui, respectivamente, um sujeito e um predicado? Então, a banca aqui não está pedindo para você classificar o sujeito, classificar o predicado, não é isso. O que muitas pessoas não entenderam é que a única coisa que você deve encontrar aqui é, respectivamente, isso aqui, ó. O sujeito deve aparecer primeiro e depois o predicado, ou seja, se a gente for pensar bem em relação a esse comando da questão, a banca quer a ordem direta dos termos. É isso aqui que a gente vai precisar achar dentro desse contexto para encontrar a resposta correta. Olha só a letra A. Ventava muito naquela noite. Por que não pode ser a letra A? Porque a letra A é uma oração sem sujeito, ou seja, não tem aqui o item principal que a banca está pedindo. Na verdade, não o item principal, mas o primeiro item que a banca está pedindo. Então, se eu só tenho o predicado e a banca quer que a gente encontre a frase que apresenta o sujeito primeiro e depois o predicado, letra A está eliminada. Só aqui a gente fazendo uma revisão, o que você não pode esquecer é que a oração sem sujeito tem como estrutura, normalmente, na verdade, uma das formas da gente ter oração sem sujeito na língua portuguesa é com verbos que vão indicar fenômenos da natureza. Aqui no canal eu tenho um vídeo completo, uma aula completa sobre tipos, vou colocar aqui para você, ó, para você depois assistir, sobre tipos de sujeito. Esta aula aqui, se você não souber os tipos de sujeito, tiver dificuldade, isso aqui vai te ajudar bastante, porque eu explico passo a passo, com exemplos, os tipos de sujeito. Então, a gente já eliminou a letra A. Vamos lá para a letra B. Eram 3 horas da manhã. Letra B também não pode ser. Ah, mas Eliane, por quê? Porque aqui eu também tenho uma oração sem sujeito. Ah, mas eu achei que o sujeito fosse 3 horas. Não, não é. Por quê? O verbo ser indicando horas, que é o caso aqui, também é uma oração sem sujeito. Então, nessas duas letras, eu só tenho predicado. Eu não tenho sujeito. Portanto, nem a letra A, nem a letra B poderiam ser a resposta. Letra C. Está aberta a temporada de férias. Letra C também não pode. Por quê? Não está na ordem direta. Não aparece primeiro o sujeito. Se você reparar muito bem, a gente tem essa estrutura verbal aqui. Quando a gente faz a pergunta para ela, o que está aberta? Ela me responde isso aqui, ó. A temporada de férias. Tudo isso é o sujeito da oração. E isto aqui é o que é o predicado. Então veja que a gente está aqui com uma estrutura de ordem indireta. Primeiro apareceu o predicado e depois apareceu o sujeito. Não é a ordem específica que a banca quer. Primeiro ela quer que apareça o sujeito. Então elimino a letra C. Letra D. Devagar vinha o jogador. Perceba, aqui eu tenho um verbo. Para eu achar o sujeito, eu faço a pergunta para esse verbo. Quem vinha devagar? O jogador. Então, o jogador é o sujeito da minha oração. Devagar vinha aqui dentro dessa ordem, aqui eu tenho o predicado. Porque o que você não pode esquecer é o que a banca já colocou aqui, ó. Predicado é o que se declara do sujeito. Se eu achei o sujeito da oração, nesse caso o jogador,
tudo aquilo que sobrar é o predicado. Então, devagar vinha é o predicado e aqui eu tenho o sujeito, ou seja, estamos diante da ordem indireta ou da ordem inversa. Logo, letra D também não é a nossa resposta. Por fim, nós temos a letra E. A ação do professor é necessária. Veja que a gente tem essa estrutura, é necessária. O que é necessária? A ação do professor. Então, a ação do professor é o sujeito da minha oração e depois eu tenho o predicado, o bloquinho do predicado. Então, apareceu aqui uma frase na ordem direta, ou seja, primeiro nós temos o sujeito da oração e só depois é que aparece o predicado. Logo, essa questão tem como resposta gabarito a letra E. Uma questão bem legal e que você tem que ficar atento ou atenta, caso você tenha errado, ao comando. Você não pode ler o comando e não ter certeza daquilo que a banca está pedindo para você. Então não esqueça, toda vez que a banca falar, qualquer banca que seja, falar em ordem direta, agora você já sabe que você tem que buscar primeiro um sujeito, ou seja, vai aparecer na sua frase primeiro o bloquinho do sujeito e depois o bloquinho do predicado. Esta é a ordem direta. Então eu fiz a análise aqui de todas as alternativas, fizemos a divisão aqui das frases, falamos sobre os tipos de sujeito aqui só para você saber, ó, uma oração sem sujeito na letra A, oração sem sujeito na letra B, na letra C a gente tem um tipo de sujeito que é chamado de sujeito simples, porque existe apenas um núcleo, letra D também sujeito simples e letra E também sujeito simples. Então uma questão bem legal para a gente fazer uma revisão desses pontos essenciais que normalmente são cobrados em concurso. Coloca aqui nos comentários se você acertou essa questão, o que você achou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque aí eu faço mais conteúdos como esse aqui, resolvendo questões passo a passo e fazendo uma revisão para você relembrar os assuntos que mais caem em prova de concurso público. Um abraço para você, boa semana, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!